Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora o programa Radar, nosso bate-papo de final de dia, onde eu trago minha visão, leitura sobre o mercado de renda variável no Brasil e no exterior. Hoje, dia 17 de julho de 2018, 17 horas e 52 minutos. Eu convido a todos para se inscreverem no canal. Quando chegarmos a 100 mil inscritos, teremos 10 pedidos do YouTube. Eu sempre faço isso como bônus. Compartilharem o vídeo e também participarem na área ali de comentários. São todos muito bem-vindos. Interajo ali com muita satisfação, sempre aprendendo junto com a galera. Eu convido a todos para que tenham interesse na imersão técnica Top Traders. Já temos a data definida. Ela ocorrerá nos dias 4 e 5 de setembro, durante o horário do pregão, começando às 9. Fica gravada para quem não puder ver ao vivo. Você pode entrar de um tablet, de um celular, de um desktop, de um notebook. Todas as plataformas funcionam no nosso sistema educacional. Você consegue falar comigo via chat, ouvir a minha voz, ver a minha imagem, tudo em tempo real. O ponto alto é nos dias 4 e 5, onde você opera comigo em tempo real, mas você recebe sempre bônus, 30 dias de cartesia, 2 semanas no meu grupo fechado, lembrando que quem não faz o curso não pode integrar o grupo. Sempre a gente manda e-book, manda conteúdo de análise técnica para estudar, enfim. Você deixa teu nome e e-mail, o curso vai ser aberto no dia 20 de agosto. Daí o carrinho fica aberto alguns dias só até se esgotarem as vagas, geralmente 4, 5 dias. E no dia 20 é exclusivo para pré-lista. Então a pré-lista, o dia 20 só a pré-lista pode comprar, com preço de primeiro lote e com alguns brindes exclusivos também. E muitas vezes na pré-lista já esgota 80, 90% do treinamento, aí depois só abre segundo e terceiro lote para completar a turma. Ok, pessoal, então é isso. Eu vou trazer só vou abrir aqui um link das criptomoedas. Eu acho que nós acertamos ali a virada delas, das moedas digitais. E eu sempre, para quem não conhece o programa, eu começo aqui pelo Bitcoin, Ethereum, Ripple e Bitcoin Cash, que são as 4 moedas digitais mais líquidas. E eu vou fazer aqui no TradingView, porque ele pega aqui o final de semana, fazendo o TradingView aqui no gráfico. Então, pessoal, aqui, essa plataforma é gratuita. Para quem opera, é bom sempre ficar atento no final de semana, né? Porque muitas vezes no final de semana é que as coisas estão acontecendo aqui nas criptomoedas. Então, falando aqui do Bitcoin, nós identificamos uma tendência de baixa, né? Identificamos aqui o mercado montando um ombro, cabeça, ombro invertido. Então ele fez um fundo duplo. Não foi num ponto aleatório, né? Foi aqui no fundo do mês de fevereiro. Fez um fundo duplo e desenhou um ombro, cabeça, ombro invertido. Inclusive eu comentava com vocês que eu acreditava que ele saísse aqui dos 6.800 para vir no 6.100 desenhar a figura. Foi uma queda de mais de 10%, deu oportunidade, né? E para quem foi fazendo as exposições parciais aqui, conseguiu um bom médio e desde o fundo já subiu aí quase, mais de 20%, quase 25%, né? É isso, né? Fizer aí 7.320 por 6.100, isso 20%. E tá apontado aqui para cima, suporte imediato no 6.800, correções na minha visão, oportunidades. Nós temos o Bitcoin Cash, né, que fez aqui um ombro, cabeça, ombro invertido também. Nós temos algo novo, que é o rompimento da média e tal. Tem uma resistência aqui ainda, no 831, mas rompeu, então uma situação de compra também. O Ethereum
algo bem similar. Aqui eu tenho o Ether, né, um ombro, cabeça, ombro invertido, também inclinado nesse caso, foi rompido, média rompida, a resistência imediata que era o 496 rompeu, agora é suporte pela inversão de polaridade da análise técnica. Todos eles indicam que tem espaço para subir mais, mesmo que corrijam, na minha visão, correções e oportunidade. No caso do Ripple, nós tivemos um fundo duplo. O eixo do fundo duplo está aqui no 5,2, o mercado está no 5,1, pode romper, aí teria mais espaço para subir, mas somente essas barras aqui, essa sequência, é algo novo, né? E principalmente rompendo esse ponto aqui, tem espaço para se valorizar. Em seguida, pessoal, eu costumo falar aqui do petróleo, vamos falar aqui do crude oil, que é o WTI negociado na NYMEX, na Bolsa de Nova York. E o que nós vemos aqui, né? Um estudo de análise técnica. O mercado fez um topo duplo. Eu, diferente de alguns profissionais, quando o topo duplo tem o segundo duplo mais baixo, eu não acho que enfraquece o padrão. Eu gosto quando o segundo é mais alto e eu consigo pegar, porque é rompimento falso, mas esse mostra até uma força vendedora maior, tanto que a gente teve esse Marobuzu, e houve a perda aqui do topo anterior, que era no 72,88. No mundo de Alice, dos duendes, das fadas e tal, o objetivo do petróleo seria no 63, 62 aqui embaixo, ou de repente aqui, ó, no 64,37. Pode chegar aqui? Pode. Nem sempre a figura é cumprida de forma integral, mas ela adiantou a queda. Nós estamos aqui numa região, ó, que foi fundo aqui no mês de maio, foi um topo aqui no mês de junho, e não tem sinal que a queda vai parar. Então, pelo menos sinal não tem. Pegando o Brent, né, que é o petróleo negociado em Londres, na ICE, ele já tem uma inclinação mais baixista, tem um topo duplo também, só que o objetivo do topo duplo, o mais baixo aqui, ele ficava na região de 72,49. Foi perdido. Veja que esse ponto é forte, tinha sido também fundo aqui no mês de maio, né, região de 72,41, e ele está circundando aqui, ó, uma região, né, que foi topo anteriormente, ó, foi topo no começo do ano, depois foi topo aqui no mês de março, foi fundo em abril, né, dia 17, mas não tem sinal. Eu acho que somente o rompimento, obviamente de baixo para cima, do 72,49 aqui poderia dar um sinal de vida ao petróleo. Lembrando que tem um topo duplo e um mastro-bandeira, no caso de baixa, tem um mastro-bandeira de baixa também. No caso do EWZ, começando pelos ativos domésticos aqui, nós temos uma forte alta, 2,74, lembrando que ele é inversamente proporcional ao dólar, que caiu hoje. Média de 21 apontando para cima. Nós identificamos desde o início a virada, desde os 31 dólares, porque nós tivemos um arame de fundo. E essa simetria remete, no mínimo, uma recuperação até 36,58, que é este topo. Então, o candle de hoje dá sustentação, tal, realmente deve atingir esse patamar ainda no mês de julho, como a gente comentava, né? Uma coisa, pessoal, quem quiser ter contato comigo na parte da manhã, eu distribuo um informe que é o cenário, tá? Hoje eu até adiantei essa alta no cenário, comentei os motivos, porque eu acreditava que seria um pregão altista, muita gente falando que seria um pregão de correção, tal. Você entra no site toptraders.com.br, eu vou colocar na descrição do vídeo, junto com o link ali para a lista da imersão, coisa e tal. Coloca nome e e-mail, a partir do dia seguinte já recebe, porque o processo foi automatizado. E o Seja Bem-vindo à Bolsa continua normal, tá? Que é aquele treinamento para investidores iniciantes e de nível intermediário, gratuito, qualidade de cinema, de som e imagem, são 17 módulos, não é um cursinho qualquer para ficar pescando investidor aí não, é um curso completo mesmo. E eu vou deixar o link também, continua normalmente. Lembrando o seguinte, Seja Bem-vindo à Bolsa é gratuito.
Ele é para investidores intermediários e de nível iniciante, pessoal que está começando na bolsa. Nós temos o Top Traders 360, que é um curso de análise técnica que inclui dólar e índice também. Às vezes a minha equipe oferece para o pessoal que está na base e tal. E o 360 é um curso que serve para todo mundo, iniciante, intermediário, avançado, semiprofissional, profissional, porque ele traz o meu método ali em vídeos, né? E aí tem a imersão, que a imersão serve para iniciantes, ela serve porque tem a carteira, né? E tem também operações com índice dólar. Mas ela é mais direcionada para o investidor de nível intermediário, avançado, semiprofissional e profissional. Então, são os produtos que a gente oferece aí, sendo que a maioria são sempre gratuitos ou tem descontos muito, muito grandes, combos, aquelas coisas que vocês já sabem. Certo? Aí eu falei do EWZ, vamos dar uma olhada aqui no Ibov. O Ibov, eu estava vendo hoje aqui, pessoal, no dia amanhã eu vou mostrar para vocês, dia 19/6, nesse dia aqui, que o mercado bateu 69 mil pontos, eu mandei um radar com o título Te Vejo nos 80 mil pontos. O que um maluco colocaria Te Vejo nos 80 mil pontos se todo mundo falava que o mercado buscaria 60, né? Primeiro, que eu precisava fazer o meu grupo, chacoalhar o meu grupo, fazer o grupo reagir, ajudar o mercado, colocar minha cabeça a prêmio, e era isso que eu achava que iria acontecer. Então eu não poderia falar, olha, talvez, veja bem, ficar em cima do muro, covarde, medroso. Não. E amanhã eu mostro esse radar para vocês, o título. Então aqui, eu fiz isso porque tinha um sinal, isso daqui era um engolfo. E eu comecei a ver que a coisa tomava corpo quando eu identifiquei uma... Ninguém identificou. Né? Quando tiver nos 80 mil pontos, o pessoal vai começar a falar em compra. Mas aqui, falaram que eu era louco e tal, de ver semelhança entre o movimento de dezembro e o movimento de junho. Veja que tem semelhança. Olha essa correção no tempo aqui, ó. Por exemplo, ó. Só que isso daqui, pessoal, exige... Então, enquanto o pessoal fala de mim, eu trabalho. Eu não perco meu tempo falando de ninguém e nem à toa. Então, enquanto o pessoal fala dos outros para tentar vender curso para incauto, eu não vendo curso, na verdade eu formo investidores, é diferente. Eu devolvo para o investidor N vezes o que ele investiu no treinamento, porque eu abro a minha carteira operações com índice dólar. Então é diferente. Né? E até a correção no tempo aqui é semelhante. Né? Então, o Ibovespa, ele tem... O nosso alvo, né, o Te Vejo nos 80 mil pontos, ele é no mercado futuro, que é exatamente 79,685, que no Ibovespa é um pouquinho abaixo, mas assim, se tiver o mercado comprador, vai nos 80 no à vista também. Né? Então é isso, o mercado está subindo, em algum momento ele vai corrigir, a correção para quem ficou de fora, na minha opinião, oportunidade, coisa e tal, e não tem sinal de topo. Você pega o BOVA11 e tem uma resistência no 76, que para quem comprou aqui embaixo é um objetivo de alguma forma, não significa que você é obrigado a vender aqui, né? Ele pode esticar um pouco mais ou corrigir no tempo, né? E acima dos... O ponto exato seria 76,16, tem a 76,96. No caso do índice, né? Que... Deixa eu só fazer um ajuste aqui. Também a gente viu a semelhança, falou do pivô aqui que foi estourado 73,180, cruzou médias e tal. Eu acho que esse alvo vai ser atingido. O que é engraçado ali? Eu sempre comentava com vocês, eu acho que vai ser atingido no mês de julho, mas aí a gente fez uma brincadeira que foi a contagem de candles e uma conta de volatilidade histórica. E eu falei que por essa conta e tal, o mercado atingiria ou dia 19 ou dia 20 esse alvo aqui no 79,685. Tá parecendo que a gente vai acertar o dia. Se a gente acertar o dia, eu não lembro se eu falei 19 ou 20, eu preciso ver. Aí vai ser interessante, né? Vamos ver. Pra gente não acertar o dia, só se soltarem o Lula ou tiver uma guerra, pessoal, sinceramente. Senão vai bater lá no alvo.
né? Ou alguma coisa, um cisne negro, enfim. Aí vai ser bacana, né? Vai ser um brinde ao nosso trabalho sério e dedicado, um trabalho transparente. Pegando aqui o mercado, o Q18, né? Os 60 minutos, parece mesmo que 79.085 é alvo, pode corrigir, tá longe da média de 21, né? Só que isso daqui pode ser um mastro bandeira também, né? Se corrigir é oportunidade, né? O mercado não vai virar necessariamente porque ele vai corrigir. E é isso, né? Hoje mais um dia que os compradores estiveram no comando. Sobre o dólar, pessoal, tem uma figura interessante sim. O camarada, por exemplo, para vender dólar aí, ele tem que ser corajoso. Para comprar mais ainda. Se eu fosse obrigado a fazer alguma coisa, eu venderia. Mas eu estou concentrado na minha carteira, concentrado nos mini contratos, vendo se tem alguma coisa de fundo imobiliário, nas criptomoedas, eu estou concentrado e tal. Mas assim, tá parecendo que o 3.800 vai ser testado, e se ele for acionado aqui perdido, ele leva junto essa LTA, que é uma neckline de um oco. Então, olho vivo aí no dólar. Falando das bolsas de fora um pouco, que a gente gosta de abordar. Né? Nós temos aqui Xangai caiu um pouco, DAX subiu. Deixa eu ver um negócio aqui em Xangai. Depois a gente faz as bolsas americanas e os pedidos do YouTube. Foi isso mesmo. Hoje é dia 17, né? Em nenhum momento negou essa barra ainda. É um movimento aqui lateral, talvez até para formar um pivô ou uma simetria que remeta aqui em cima. Eu acho que pode corrigir, mas vai para cima. No caso do índice DAX, realmente respeitou a média de 21. Está acima do eixo do antigo topo duplo que foi cumprido. E interessante, nós temos um novo pivô de alta. Ó. Essa máxima foi rompida no 12.640 por ali, acionando um pivô. Então tem compra, tem gap aberto para ajudar a atrair preços, coisa e tal. Falando das bolsas americanas, né, que é sempre uma referência importante para as nossas operações, nós temos o Dow Jones. O Dow Jones tem uma simetria que eu acho que vai ser cumprida desde aqui de baixo. Né? Por que eu acho? Porque esse padrão aqui é um padrão penetrante, ó, formado entre os dias 27 e 28 de 6. E o alvo é aqui em cima, né? É no 25.402. Então acho que vai tocar ainda em julho. O fato de romper esse topo aqui 25.087 é positivo, então tem compra na área. No caso do S&P, a compra ela é um pouco mais forte que no Dow Jones. Tá deixando para trás um fantasma de um ombro cabeça a ombro ao romper o 2.790 aqui, ó. E ao romper o 2.802, formando um pivô, um mastro bandeira aqui, o que queiram. E se a gente olhar o índice Nasdaq, eu estava conversando com um aluno meu hoje que opera no Credit Suisse, na Suíça, e ele falou: professor, o índice Nasdaq bateu o recorde histórico pela 24ª vez no ano. Então é algo interessante, né? Ele cumpriu aquela simetria que nós comentávamos no Dow Jones, corrigiu no tempo, Marobuzu corrigiu a compra rasga mesmo. E a Amazon, né, hoje, acho que todo mundo tá sabendo, o dono da Amazon é o homem mais rico pela cotação das ações da história moderna, né? Foi feita uma comparação com Bill Gates em 99, pela inflação, supera. Então, algo interessante aí também. Bom, então vimos aí criptomoedas, bolsas de fora, WZ, dólar, índice, DAX, Xangai. Vamos agora para os destaques do dia. Vou dar uma olhada aqui. O que a gente pode comentar de destaque?
Vamos comentar de uma ação que caiu, que é Estácio. Né? E vamos comentar de Via Varejo, que subiu forte. Então sempre tem alguma ação que vai na contramão, né? Aí o cara fala, porra, mas é justo a ação que eu tenho mais, que eu estou exposto, às vezes acontece. O que eu acho de Estácio, pessoal? Estácio parece que está formando uma simetria, né? Não parece aqui um ombro, cabeça-ombro invertido? Enquanto ela estiver acima aqui do 2451, eu acho que ela pode formar essa figura, é o que eu vejo aqui, né? Tem essa possibilidade, apesar da queda de hoje, 26,70 é um ponto-chave, ó. O mercado sentiu aqui a Estácio em maio, sentiu em junho, sentiu em julho. É o ponto a ser rompido, R$27 aí. Né? A Via Varejo, muita gente tem. Acho que vocês sabiam, né, que ela era a nova Gerdau, naquela operação que eu não pude fazer no carnaval do ano passado. Né? A ideia era comprar a 10 para entregar a 30. Deu certo, inclusive. Né? Deu certo. Né? Aqui ela veio aqui nos 10 e depois ela foi... Na verdade, ela veio a 9 e foi a 33, então praticamente ela quadruplicou. Inclusive teve gente que ficou sabendo da operação, fez a operação, não deixou eu publicar, enfim, vida que segue. O 1787 eu comentava com vocês que era o ponto, mas eu já compraria aqui embaixo se eu fosse comprar o ativo. Porque isso daqui é um engolfo. Foi feito aqui no dia 12. Então o candle de hoje ele fecha acima do 17,87 acionando compra e acima aqui do 18,30. Então é uma situação que na minha opinião favorece, na minha visão favorece a ponta compradora. Ok? Então, putz, a gente falou tudo, né? A gente falou as criptomoedas às 4, Xangai, DAX, as bolsas americanas às 3, índice, dólar, BOVA11, Bovespa. Falamos dos destaques do dia. E aí tem pedidos do YouTube e ativos fixos, né? Tem muito pedido do YouTube, né? Eu tenho um acordo com o meu grupo, pessoal, que é a galera que faz a imersão e fica no grupo, ou faz a análise técnica e fica no grupo. E o meu limite é realmente fazer 5 ações por dia, senão eu passo a não ter muito sentido. Tá? É um equilíbrio que eu atendo o mercado, mas eu também mantenho uma situação diferenciada para eles, ok? Então eu tenho aqui primeiro o BRDT3. Que a Petrobras é a distribuidora, né? Para quem acompanha o nosso trabalho, lembra que a gente apontou topo aqui. Formação de um oco. Geralmente a figura detona o papel, às vezes tem que ter um pouco de paciência. Aqui teve mais um ombro e mais um ombro aqui, né? Assim, acima de tudo, pessoal, procurem aprender os padrões, né? Independente de esperar o estudo, né? Para que você possa fazê-lo depois também. Então aqui foi venda e aqui nesse fundo foi compra aqui no 16,50. A compra boa é aqui, ó. Tinha esse fundo aqui que tinha sido marcado no começo de 2018, tal, rompimento falso dele. Aí ela fez um descanso aqui, pode considerar até um mastro bandeira, estourou. Nesse patamar, vocês sabem que eu não compro. Agora, se voltar na média, é uma possibilidade. Ok? Mas a compra boa é aquela compra que dá medo, como diria o poeta, né? Você fala, pô, tá todo mundo vendendo. Então, quando o sangue escorre pelas ruas, é que é a compra boa. Que é onde geralmente eu apareço e falo, porra, eu compraria. O pessoal, pô, meu cara é maluco. Aí na hora que subiu 30%, 40%, o pessoal começa a chamar compra. Mas quando subiu 30%, 40%, o pessoal começa a chamar compra, o meu grupo tá vendendo e realizando lucro para trocar de papel. Então, é a história do fubá e do milho, né? Então, enfim. Mas às vezes não, às vezes a gente mantém também. Só que às vezes a gente não mantém e acerta, enfim, são casos e casos. JHSF, por exemplo, a gente teve várias chances de sair no lucro, não saiu, e todas as outras dezenas de ações a gente saiu, só que teve algumas que a gente acertou na mosca e algumas a gente vendia e continuava subindo. Então, vida que segue, né? No caso da Minerva, pessoal, a BIF3 é um setor
complicado, vocês sabem, vídeo JBS, mas está numa situação aqui que tem um fundo duplo com rompimento falso e ela está respeitando o 682 aqui. Eu compraria se ela romper o eixo aqui de novo, que é o 7,5. Né? Agora, para quem é mais conservador, a compra se daria no rompimento do pivô a 7,29. Mas é sempre bom comprar abaixo dos rompimentos, que você corre mais risco, mas reduz o médio também. Mas não está entre aquelas ações que eu falo, nossa, putz, eu queria ter uma grana extra hoje para comprar BIF3, por exemplo, diferente de outras ações que eu gostaria. Como Via Varejo, por exemplo. No caso da Mills, é uma ação complicada, tem uma liquidez reduzida, eu acho que tem coisa melhor, mas para quem está no barco ou faz questão de comprar o papel, tem um fundo duplo aqui, uma simetria que indica que vai trazer a ação para 2,90. Né? Então é isso que eu vejo aqui, talvez até um pouco mais, mas é aquele ativo que você tem que comprar e acompanhar, não é aquele ativo que dá para comprar e sossegar, como tem alguns que te traz esse privilégio, né? E aí falaremos de Tupi 3 e Porto Belo em seguida. Eu tenho uma brincadeira, pessoal, eu comecei a dar aula na Expo Money em 2007, né? Na verdade, eu comecei em 2007 antes da Expo Money. Eu dei um curso de opções em Porto Alegre, no Hotel Holiday Inn, foi organizado pela corretora Umuarama na época, que depois virou a E1, depois virou a 1, depois a XP incorporou. E eu falava pra galera, pessoal, quando o mercado atingir 100 mil pontos, eu me aposento. Quer dizer, eu sempre achei que o mercado não atingiria os 100 mil pontos, sendo bem sincero. Agora eu tô começando a achar que é possível. É possível. Eu falava, no dia que atingir 100 mil pontos, eu me aposento. Eu falava, putz, não vai atingir, né? Mercado complicado, ele vinha ali nos... A gente rompeu o topo histórico, né, recentemente aí. Eu acho que, de repente, pensar em 100 mil pontos no médio prazo é uma hipótese. Aí, será que eu me aposento? É possível. Se a minha missão estiver cumprida, se estiver tudo bem com o meu grupo, se estiver numa fase positiva, é uma hipótese. É uma hipótese, sim. A nossa missão não é fácil. Né? Então, pessoal, Tupi 3 é uma ação que eu fiz uma mega operação nela no passado. Putz, eu não me lembro exatamente se foi em 2008 ou 2007, é uma ação que eu tenho boas lembranças, mas eu não consigo, por exemplo, tá líquido no momento que a Tupi 3 tem setup. Né? Quando ela dá setup, eu já tô com a carteira montada. É um papel difícil de trabalhar, tá apontando para cima, só que não tá longe da máxima recente. Então eu acho que é interessante, por exemplo, se eu fosse obrigado entre a compra e a venda, eu compraria, mas eu acho que você selecionando as ações teria coisa melhor, até porque ela tem uma relação com o dólar muito próxima. Então, se o dólar corrigir, não sei até que ponto ela sustentaria. Aí, falando de Porto Belo, para a gente finalizar os pedidos do YouTube de hoje, eu já vou adiantar para vocês o que vai ter amanhã nos pedidos do YouTube. Amanhã vai ter Smiles, um fundo que é BCFF11, Fleury, Log N3 e Cielo. Tá bom? Amanhã. A Porto Belo é uma das ações da moda, como foi Rail há um tempo, ainda é, sei lá. É uma ação que tem uma liquidez menor. Se a gente for atualizar, eu não sei até que ponto essa linha de tendência aqui é útil, né? Talvez daria para puxar até aqui de cima. Aí já não rola, ó. Não. Né? Provavelmente vai buscar essa linha. Mas é uma ação de risco, é aquele tipo de ação, na minha opinião, pelo menos, que eu compraria, sei lá, com meio lote. Tá numa situação que favorece a compra, sim. Ok? De repente comprar desse meio lote metade agora e metade se romper a LTA. Mas eu gosto de comprar aqui embaixo, pessoal. Essa que é a questão. Quando tá acumulando, mas é uma situação que favorece mais a compra do que a venda, sem dúvida.
Ok, deixa eu fazer Petro Vale Bancos para a gente finalizar. Eu vou deixar os links do Seja Bem-vindo à Bolsa, da pré-lista da imersão e para assinar o cenário que é gratuito na descrição do vídeo, tá? Hoje, mesmo sem o petróleo reagir, a Petrobras deu sinal de vida. Eu acho que a Petrobras vai buscar R$ 21 ainda em julho, continuo achando. E isso daqui parece realmente uma correção no tempo. Ela rompendo aqui 18,88, alvo aqui nos 21, é a minha opinião para o ativo. No caso da Vale, hoje o minério ficou estável, muitos metais estão em queda e ela está mostrando força, né? Conseguiu bater o martelo aqui no 49,70, nas médias, aqui no 50,10 e segurou, isso é bom, favorece a compra. Rompendo aqui a região de 51, ela tem espaço para desenvolver um movimento altista, que deve ser moderado e gradual. Correto? Falando de BBS3, a gente falou em compra desde os 24, né? Nós explicamos as motivações, as semelhanças com o final do ano passado, a busca por suporte, assimetria, papel descolado de fundamento, aquela coisa toda. E quando ela veio aqui nos 28, mais ou 29, 28 reais, o pessoal fala, putz, agora é correção, tem aqui uma nuvem negra. Pessoal, é uma correção dentro da pernada de alta. Hoje está rompendo 31 e 32, já tinha rompido aqui 30,79. São topos e fundos ascendentes, né? Salvo se tiver um sinal mais forte, que não ocorre. Bradesco, topos e fundos ascendentes, ó, sobe, corrige, correção no tempo até a média, típico, aqui dá para colocar para conteúdo de livro, vai rompendo os topos anteriores e buscando resistências. Ela tinha um alvo aqui no 30 e 34, foi bem pertinho, então o desafio seria ir rompendo as resistências e buscando aquelas barreiras imediatas, né? Mesmo porque quando rompe resistência, estopa vendedor. O vendido short, né, especulador, então. No caso de Itube também, a gente falou em compra desde o dia aqui do engolfo, fez um pivô, rompeu o pivô no 45,5. O descanso aqui, a formação do pivô foi sobre o 38,90 fundo do final do ano. Cruzou as médias, rompeu aqui o 42 e 44 e tinha uma região aqui que nós traçamos como alvo aqui perto dos 45. Não significa que é para vender aqui, mas é para começar a ficar atento porque começa a distanciar de média. Ok? Então é isso aí. Eu fico sempre muito grato, honrado de tê-los comigo, pela confiança. A ideia é que nós possamos aprender juntos. A ideia da Top Traders é inteligência financeira, é formar investidor de personalidade, independente, que possa sim ver estudo de um banco, ele pode sim ver um estudo de uma casa de research, mas ele tem a autonomia, conhecimento para poder interagir e falar, putz, isso eu concordo, isso eu discordo, essa informação é legal, eu não tinha acesso, mas eu estou vendo o contrário do analista com esses mesmos dados, né? Então é formar investidores que tenham as rédeas na mão, ok? Então é isso, pessoal, eu fico sempre honrado. Amanhã estarei no estádio com meu filho vendo Corinthians e Botafogo, meu palpite Corinthians 2, Botafogo 0. E a gente vai ter a Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil, Brasileiro, pra gente se divertir e trazer um pouco de bom humor, de esporte, que esporte é vida aí pro canal, ok? Fico honrado, seguimos juntos aí, saúde e paz a todos. E que Deus permita que eu esteja com vocês amanhã no programa Radar e ao longo da semana também, né? Vai saber se o mercado não vai bater nos 80 mil pontos no dia 19 ou 20, como eu tinha comentado. Daí eu vou considerar isso daí mais fantástico do que a operação da Gerdau, porque ajudou muita gente a não sair, a não vender carteira fora de hora, e aí eu vou ficar realmente muito feliz. E isso daí dá forças para nossa missão, que não é fácil, né? Manter a empresa rodando, atender as pessoas, mas eu faço com muito prazer. E vamos em frente, como eu sempre coloco aí nos comentários. Pessoal, valeu, bom descanso e bons estudos.